Santo, pois sabemos que desde o capítulo 1 até o final do livro de Atos dos Apóstolos, a gente vamos identificar o Espírito Santo atuando de forma extraordinária sobre os apóstolos, sobre os servos do Senhor, que tinha recebido uma missão esta de pregar o Evangelho, missão essa de levar o conhecimento a toda a humanidade, pois sabemos que a palavra de Deus, ela tem a finalidade de alertar a humanidade enquanto há tempo. Por isso que a partir do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a gente vamos ver que Jesus ele é levado aos céus. E antes de Jesus ele ser levado aos céus, ele fala para com os seus discípulos: olha, vocês ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que nada mais, nada menos é do que o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Que eu já quero corrigir algo aqui com os irmãos quando forem pregar. Não use essa expressão que eu já usei e errei muito com isso, trindade. Isso é uma palavra que não cabe muito com a palavra de Deus, mas sim divindade, trazendo para o Pai, Filho e Espírito Santo. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, antes de Jesus subir, ele pede para que os discípulos ficassem em Jerusalém. E no versículo de número 7 do capítulo 1, vai nos dizer a seguinte expressão: e disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então perceba, meus irmãos, que a partir do capítulo 1, nós vamos ver a disponibilidade, a ação imediata do Espírito Santo de Deus. Algo me chama muita atenção, é que quando Jesus ele sobe para os céus, da mesma forma que ele vai subindo, 2 anjos fala com os discípulos que estavam ali e diz: olha, esse mesmo que você está vendo subir, ele vai descer novamente, ele vai voltar. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo fundamental neste momento aí, porque a Bíblia vai nos mostrar que Jesus pede para que eles ficassem em Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém significa casa de pão. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando pede para que eles ficassem em Jerusalém, Jesus estava dizendo dentro das entrelinhas, em outras palavras: não vão anunciar nada agora, não vão pregar nada agora, vocês precisam primeiro receber o revestimento de poder, porque Jesus sabia que o revestimento de poder na vida dos discípulos iria tirar deles aquele medo, aquele amedrontamento, aquele temor com a perseguição que se iniciava naqueles dias. Ou você pensa que foi fácil para os discípulos? Não, porque muitos queriam dizer que Jesus não tinha ressuscitado naquela época. Muitos queriam dizer que o corpo de Jesus foi roubado do túmulo, foi roubado do sepulcro, e agora os discípulos iriam ter que anunciar, porque eles viram Jesus ressuscitado. Então eles tinham que anunciar que Jesus havia ressuscitado. Mas para isso, antes de tudo, Jesus precisou categoricamente dizer para ele: vocês não podem anunciar agora, vocês têm que ser cheios do poder primeiro. Deixa a terceira pessoa da divindade descer e vos encher do Espírito para que vocês possam pregar. Porque, meus irmãos, eles estavam num cenáculo. O que significa cenáculo? Cenáculo significa casa. Eles estavam reunidos na mesma casa aonde eles participaram da última Santa Ceia com Jesus. E ali eles estavam orando, intercedendo, esperando a promessa que já fora profetizada pelo profeta Joel, que o Senhor derramaria do seu Espírito Santo. E eles estavam ali amedrontados, com medo. Alguém que chamava na porta, ele já temia, já ficava com medo, porque quando Jesus ele ressuscita,
ressuscita, a informação foi categórica que ele ressuscitou. Então a ideia das autoridades da época é essa: nós temos que abafar isso aí, nós temos que acabar com essa notícia, nós não podemos permitir que essa notícia seja propagada, seja avançada. Vamos em busca daqueles que são do Messias, vamos em busca dos seguidores do Messias, e se nós o encontrarmos, vamos destruir enquanto há tempo. Ou seja, em outras palavras, o diabo ele sempre tentou parar a igreja, o diabo ele sempre tentou parar o avanço da obra de Deus, o diabo sempre tentou, meus irmãos, calar a voz da igreja, mas Jesus deixou uma palavra esclarecida, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. É por isso, meus irmãos, que hoje nós pregamos o Evangelho, porque tentaram parar os nossos irmãos, mas aqui nós estamos, porque o Evangelho, ele prosseguiu e chegou até nós. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, eles estavam ali amedrontados, mas quando o Espírito Santo desce, a primeira coisa que acontece com Pedro é aquele medo vai embora. Ele sai para fora e começa a dizer: varões Galileu, isso que vocês estão vendo acontecer, isso foi profetizado por Joel. E ele começou a pregar uma mensagem simples, falando da promessa, e quase 5.000 almas se converteram, ou melhor, 5.000 almas da sua totalidade se converteram com a simples expressão de um homem cheio do Espírito Santo. Porque pregar cheio do Espírito Santo é diferente, irmão. Quem prega sobre o Espírito Santo, ou quem prega cheio do Espírito Santo, não fala de si, fala da palavra. Quem prega cheio do Espírito Santo não fala outra coisa senão a palavra de Deus, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Eu não conheço outra palavra dentro da Bíblia que salve o homem senão Jesus de Nazaré. Eu não conheço uma palavra nessa terra que muda a família, que muda caráter, que transforma o homem do alcoolismo, das drogas, da prostituição, do tráfico, seja da vida que ele está vivendo, se não falar de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é o que liberta, Jesus, ele é o que transforma. Se Jesus não libertar, eu não liberto. Se Jesus não transformar, eu não transformo. Se Jesus não mudar, quem sou eu para mudar, irmão? É Jesus que muda, é Jesus que abre a mentalidade do povo, é Jesus que abre a mentalidade da humanidade. É por isso que nós temos que entender uma coisa: pregue a palavra, viva a palavra, pratique a palavra em sua vida e tenha um lema central na sua vida chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único a ser adorado e glorificado. E por que eu falo de Jesus? Porque ele foi o único que venceu a morte. Nenhum homem nessa terra teve o poder, nenhum rei nessa terra que passou por essa terra teve o poder de vencer a morte. Maomé não venceu a morte. Quando você chega no túmulo de Maomé, está lá escrito: jaz ossos mortais de Maomé. Se você for no túmulo de Allan Kardec, está lá no túmulo escrito: jaz ossos mortais de Allan Kardec. Se você, meus irmãos, for no túmulo do rei do pop Michael Jackson, está lá também escrito: jaz ossos mortais. Se você, meus irmãos, for lá no túmulo de Buda, está lá escrito: jaz ossos mortais de Buda. Mas se você chegar lá em Israel, no túmulo do Messias, aonde foi colocado o seu corpo, nós não vamos encontrar uma escrita dizendo jaz. Não existe isso no túmulo de Jesus. Você vai encontrar simplesmente assim: ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Então, meus irmãos, eu tenho autoridade para falar de Jesus, porque eu não estou falando de um homem morto, eu estou falando de um homem que morreu, mas ressuscitou. Eu estou falando de um homem que tem poder na morte, que tem poder no inferno, que tem a chave na mão, que abre e ninguém fecha.
Foi para isso que ele morreu em cruz. E quando nós observamos, meus irmãos, esse poder que desce sobre os discípulos, eles começam agora a pregar, eles começam agora a anunciar. Deixa eu dizer uma verdade para os meus queridos irmãos. Algo me chama a atenção na leitura que nós fizemos. Por quê? Porque, meus irmãos, nesse templo aqui, ele estava corrompido. Ou vocês não lembram do período que Jesus entrou no templo? Jesus saiu para o objetivo da oração. Ele disse: eu vou orar. Mas quando ele vai orar, ele chega no templo. Está lá dentro do templo, bancas formadas, pessoas vendendo, trocando, negociando dentro do templo do Senhor. Jesus, ele entra irado ali. Ele se ira e fala: a minha casa é casa de oração, mas vocês têm a feito de covil de ladrões. Jesus, irmão, ele quebra o pau lá dentro, ele derruba tudo. Aí tem gente que fala: Jesus é manso. Jesus é manso. Ele é manso, mas quando é para quebrar o pau, ele também quebra, meu filho. Só é você ler a Bíblia. Ele entra e vira as bancas e diz: a casa do meu pai é casa de oração, mas você tem feito a covil de ladrões. E dentro das páginas dos originais, Jesus pega o aceroque, o chicote e sai chicoteando todo mundo que estava lá dentro. Ou seja, metendo um pau para cima. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que o zelo da casa do Senhor nos consome. Quem tem zelo pela casa de Deus não aceita uma bagunça dessa dentro da casa do Senhor Jesus. E hoje o que mais existe no Brasil e no mundo são negociações dentro da igreja. Tem pessoas vendendo posição de diácono, tem pessoas negociando posição de presbítero, tem pessoas negociando posição de evangelista, tem pessoas negociando pastorado dentro da igreja. Vem pra cá, é quanto? É 2.000, pronto, desce o óleo adulterado na cabeça e tu já é pastor de igreja. Hoje está assim, estão negociando dentro da casa de Deus. E Jesus vai prestar conta dessa bagunça que está acontecendo. Por quê? Porque Jesus, ele não morreu, irmão, para estar levantando, dando ibope para ninguém, não. O único que merecia ibope foi Jesus, e o que sobrou para ele foi uma cruz na cabeça, chicotada pelo corpo, e pregos no pés e prego na mão. Hoje é um evangelho terrível. As pessoas querem ibope, querem fama, querem reconhecimento, querem estar no áudio, querem tapinha nas costas, cafunézinho na cabeça. Jesus não morreu para isso. Jesus morreu para salvar, para libertar, para transformar e para mudar a vida do ser humano. Nós precisamos pregar Jesus, nós precisamos mostrar o evangelho. Não é um evangelho adulterado como muitos pregam. Por isso que o apóstolo Paulo disse em suas palavras: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. De Cristo, por quê? Porque há muitos evangelhos por aí mentirosos, há muitos evangelhos por aí enganosos, há muitos evangelhos por aí que só prega no intuito do dinheiro, da riqueza, da fama. Não, esse evangelho eu tenho vergonha, mas o evangelho da cruz, do evangelho de Cristo, eu não tenho vergonha. É por isso que eu não me canso em dizer: primeiro, que Jesus salva, ele liberta, ele transforma, ele batiza o homem com o Espírito Santo, ele prepara e ainda leva para o céu. Esta é a mensagem a ser pregada, este é o evangelho a ser pregado. A humanidade tem que reconhecer que Jesus, ele é Deus, e que ele é Senhor, e que ele é Salvador da humanidade. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Oh, meus irmãos, quando eu falo de Jesus eu me alegro. Quando eu falo de Jesus eu não erro. Quando eu falo de Jesus eu não cometo erros. Por quê? Porque ele é a verdade. Quem não fala de Jesus erra. Por quê? Porque não falar de Jesus pode cometer erros, mas se falar de Jesus você só fala a verdade. Por quê? Porque Jesus, ele é a verdade, ele é o caminho, 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 ele é a verdade. Nele não há mentira, nele não há engano. Ele é o caminho e ele é a verdade que liberta. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a verdade. Fale da verdade, fale de Jesus de Nazaré. Glórias ao nome de Jesus.
E agora os discípulos vão continuar o ministério, iniciado sim, porque Jesus, quando convoca eles, seleciona eles ali para serem apóstolos, homens escolhidos por Deus, e agora eles precisavam pregar, eles precisavam anunciar, sim, anunciar o evangelho. De repente algo extraordinário acontece no capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos, e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Por quê? Porque, irmão, tem que ter momento de oração. O crente tem que ter oração. O crente tem que viver na prática da oração. E algo me chamou a atenção, porque eles subiam junto. Tem muitas pessoas que não têm hoje o desejo de subir junto com ninguém, não. Querem que alguém caia para ele subir. É diferente hoje. Tem gente que torce pela queda do outro para subir. Tem gente que torce pela queda do próximo para subir. Não, aqui foi diferente. Eles subiam juntos. Nós precisamos torcer pela vitória do nosso irmão. Nós precisamos torcer pela vitória daquele que está lutando. Sim, aquele que está lutando conquistar na vida. Você tem que torcer. Suba junto com ele. Não lance palavras de maldição. Não lance palavras que vai dar errado. Suba junto com eles. E eles chegam à hora da oração. Só que algo acontece que não era comum, irmão. Naqueles tempos que Jesus permeava a terra, aonde tinha um coxo, ele era curado. Aonde tinha um paralítico, ele era curado. Aonde tinha um cego, ele era curado. Se a pessoa era surda, Jesus curava. Se era muda, começava a falar. Se tinha mão mirrada, Jesus endireitava. Se era leproso, Jesus curava. Então eles vão para o templo, e algo chama a atenção dele ali, porque a Bíblia vai dizer, no versículo de número, olha a atenção 2, e era trazido um homem, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punhavam a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Dobre atenção, porque isso aqui é terrível. Existia um templo ali, o templo estava ali, casa de oração, aonde se pregava a palavra, aonde se pregava milagre, aonde se pregava transformação, aonde se pregava que Jesus curava, transformava, e todos os dias colocavam este homem à porta do templo. E para que eles colocavam ele à porta do templo? Para pedir esmola a quem? Aos crentes. Eram os crentes entrando e colocando a moeda ali. Eram os crentes entrando e colocando a moeda para o paralítico, irmão. Existem duas classes de crente nesse texto aqui: aquele que dá esmola e aquele que diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, que é Jesus, o Senhor te deu. Levanta e anda. Dois tipos de crente eu identifico nesse texto. Existia muitos que passavam então a moeda para o paralítico e nada mudava. E o que significa, irmão? O ouro não resolve tudo, a prata não resolve tudo, porque se a prata e o ouro resolvesse, ele não estava na porta de um templo pedindo o que ele queria. Não era moeda, ele queria milagre, ele queria cura, ele queria libertação. Então existia um monte de crente nessa época frio, sem autoridade de Deus, que simplesmente dava a moeda e o homem continuava do mesmo jeito, na mesma situação. Mas quando chega dois homens cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, Pedro e João, quando eles vão subindo, ele já identifica algo comum na porta do templo. Algo estava diferente. Ele olha e vê que tem um paralítico ali. Eles poderiam ter tirado uma moedinha assim e ter dito assim: toma a moedinha, e entrava para dentro do templo e orar e cultuar, mas o paralítico continuava do mesmo jeito. Não, ele disse: como é isso? A igreja cheia, a igreja lotada, e o homem lá do lado de fora, a igreja cheia dentro, mas o homem lá fora vazio de salvação, vazio de cura, vazio de libertação. O templo estava cheio, mas existia um homem na porta vazio, que precisava ser cheio do Espírito Santo, que precisava da cura na sua vida. Pedro e João não, ele não vai ficar assim. Logo quando o paralítico fita os olhos nele e estende as mãos para pedir uma moeda, porque ele pensava que João e Pedro eram a mesma pessoa. Eles pensavam que Pedro e João era mais um crente comum daqueles que entraram e deram uma moedinha para ele e eles ficaram do mesmo jeito. Não, sabe o que acontece? Pedro e João fitam os olhos
isso que ele queria. Por que esse homem, liga esse ventilador para mim, por favor. Por que esse homem, meu irmão, quando ele recebe aquele milagre que ele estava esperando, ele poderia ter pegado as moedinhas, colocado no bolso e disse: pronto, eu estou com as moedas e estou curado, vou me embora para casa. Não. O que foi que aconteceu com esse homem aqui, irmão? A primeira coisa que ele fez, ele se levantou, se colocou de pé, e ele entra no templo andando. Não, a Bíblia diz que ele anda saltando e pulando, ou seja, era isso que ele queria. Ele ia ali para suprir uma necessidade da sua vida, mas o que ele realmente queria era o milagre. Ele queria era a libertação, ele queria era a salvação da sua alma. Agora imagina a cara daqueles crentes lá dentro, que só dava moedinha, só dava moedinha. Agora vai ver aquele homem se levantar e dizer: esse aqui que estava na porta, olha como ele está agora, andando, pulando, saltando, glorificando a Deus, exaltando ao nome de Jesus. É isso que Deus precisa para esses últimos dias. É crente cheio do Espírito Santo, é crentes que tem a coragem de falar de Jesus, é crente que tem a coragem de dizer que Jesus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele entrou no templo pela primeira vez. Eu acredito, meus irmãos, que muitos que passavam ali, isso é uma imaginação bíblica que eu tenho. Eu acredito que todas as vezes que colocava esse homem na porta, ele dizia: eu vou lá, eu vou sair com algumas moedas, mas não é isso que eu quero a cura. Eu estou indo para a porta do templo, irmão, não é comum pedir esmola na porta do templo. Já imaginou? Tanto canto para pedir esmola. Como é que uma pessoa vai para a porta do templo? A mesma coisa, nós estamos aqui no culto. Seria comum alguém estar aqui aleijado, sentadinho aí, com a vasilhinha, esperando os irmãos colocar a moedinha dentro? É comum? Era natural? Não, porque não era isso que ele queria. Ele queria era a cura, ele queria era a libertação. Até que se encontrou com dois homens cheios do poder, até que se encontrou com dois homens cheios da autoridade dos céus. Glória a Deus, irmão. A gente precisamos ter essa intimidade com Deus. A gente precisamos nos revestir mais do poder de Deus. A gente precisamos se encher da graça de Deus. Pregar, todo mundo prega, é fácil. Só estudar um pouquinho já tem uma palavra para pregar. Mas pregar cheio da autoridade de Deus é diferente. Pregar cheio do poder de Deus é diferente. Pregar cheio da autoridade de Deus é diferente, meu irmão. Muda tudo. Muda tudo. Pregar cheio do poder de Deus. E ele entra saltando. Eu fico imaginando na cara. Isso é imaginação bíblica, irmão. Não é teoria humana, nem teoria montada na minha mente, não. Isso é imaginação bíblica. Eu fico imaginando o povo tudo sentado, olhando para aquele homem que era paralítico, pulando, saltando. Em outras palavras, Pedro junto com ele, Tiago, ele dizendo: meu Deus, era isso que ele estava querendo. Ele não estava querendo a esmola da porta. Ele não estava querendo ficar ali a vida toda, não. Desde a infância ele já vive pedindo esmola. Por que ele localizou o templo para pedir esmola, a porta formosa para pedir esmola? Não era isso que ele queria. E Pedro teve a visão, João teve a visão, identificou que ele não queria moeda, ele queria era se levantar, ele queria era saúde, ele queria é a cura, porque ele não só identifica a necessidade de alguém que está clamando por misericórdia, quem é cheio do poder de Deus, só identifica a necessidade de uma pessoa alcoólatra que chega na porta da igreja, é quem é cheio do poder de Deus. Só entende a necessidade de alguém que chega atormentado, perturbado dentro de uma igreja, é quem tem visão de Deus. Que estas pessoas chegaram para buscar libertação, essas pessoas chegaram para buscar a cura, para buscar a transformação da sua vida. Deus precisa despertar, irmão, os pregadores do Brasil. Deus precisa despertar os pastores dessa nação a terem visões, não se preocupar em pregar um lindo sermão, uma linda mensagem, para querer mostrar que conhece ou sabe. O que adianta? Quantos pregavam naquele tempo bonito, falava dentro da Torá, dentro dos pergaminhos, dentro da lei, os conhecimentos humanos, mas o homem estava paralítico na porta.
Conhecimento sem poder de Deus não dá em nada. Conhecimento sem autoridade de Deus não vale nada. Tem que ter conhecimento, tem, mas tem que ter poder de Deus. Agora, poder de Deus sem conhecimento também não vale nada. Tem que ter conhecimento e tem que ter poder de Deus. Por isso que a Bíblia diz: crescei na graça, poder e no conhecimento. O conhecimento e a graça andam junto. E é isso que nós precisamos ter: conhecimento e poder. Poder e conhecimento. Conhecimento e poder. Poder e conhecimento anda junto. É uma aliança que não pode ser quebrada. E tem gente que já quebrou essa aliança. Tem gente que tem muito poder, mas não tem conhecimento, não dá em nada. Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não tem poder de nada. É um crente frio, gelado, sem ânimo, sem coragem. Fica simplesmente assistindo cultos e nada mais do que isso, irmão. É só vir para a igreja e ficar assistindo. Poder não tem de nada. Conhecimento às vezes também não tem de nada. Mas, irmão, se tem poder e tem conhecimento, é diferente. O crente, a vida dele é diferente. A decisão dele é diferente. A visão dele é diferente. Um crente que tem conhecimento e não tem poder dentro da igreja é um crente gelado. Mas um crente que tem conhecimento e tem poder dentro da igreja, ele é um crente avivado e cheio da autoridade de Deus. E não teme a nada desse mundo, porque sabe quem está na sua vida. Você tem que ter sabedoria e tem que ter conhecimento para que você possa crescer tanto na obra de Deus, como também você possa ajudar o crescimento do reino de Deus na terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando você vai estar diante de uma pessoa que tem uma teoria louca na mente, porque estudou algumas coisas, e você sabe que aqueles ensinamentos daquela pessoa errado, não compete às sagradas escrituras, como é que você vai orientar uma pessoa dessa? Como é que você vai ganhar ela para Jesus ou ele para Jesus? É no poder, marchando e rodando? Não, é no conhecimento. Aí você aplica o conhecimento e depois mostra para ele o poder de Deus. Porque tem que ter conhecimento e tem que ter poder. Tem gente que é muito pentecostal, mas quando alguém faz uma pergunta para ele, não sabe responder nada. E quando responde na ignorância, porque não sabe responder. Mas um crente que tem conhecimento e tem poder de Deus, ele responde à altura da pergunta e ainda mostra o poder de Deus para aquela pessoa, a ponto daquela pessoa dizer assim: é isso que eu preciso na minha vida. Eu preciso conhecer Jesus e eu preciso receber o poder que Ele liberou sobre a humanidade e sobre a vida dos seus filhos. É isso que nós precisamos, irmão. Vivemos uma época de muitas pessoas negligenciando, sendo negligentes a Bíblia, a palavra de Deus. Tem pessoas que não leem mais a Bíblia, tem pessoas que não se importam mais com a Bíblia, irmão, mas vem para a igreja para ouvir a palavra, mas não lê. Eu não digo uma pessoa que não tem leitura. Quem não tem leitura é uma bênção, porque está ouvindo a Bíblia. É bem-aventurado aquele que ouve. Você está ouvindo, mas tem pessoas que não leem a Bíblia, irmão. Prefere, se alguém mandar um texto no WhatsApp, tem um tempo todinho de ler o livro todinho que mandou no WhatsApp o texto, mas não tem tempo para ler um capítulo bíblico por dia. Aí se torna o que? Um crente vazio, se torna um crente sem ânimo, um crente sem coragem, um crente despreparado, um crente sem autoridade de Deus. Mas quando você lê a Bíblia, quando você ora, você vai ter conhecimento e você vai ter poder de Deus na vida. É isso que Pedro tinha, é isso que João tinha. Por isso que ele disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho algo para te dizer. Não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, olha a convicção. Ele sabia que tinha, porque o crente tem que saber que tem. Porque quem tem poder de Deus sabe que tem, quem não tem sabe que não tem. Por isso que ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, afirmação, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta
e anda. Existe um vocabulário, eu encerro agora, que diz assim: a gente só dá o que tem. Se você não tem, não vai dar nada. Se você tem, você dá alguma coisa. Se alguém está oprimido, um exemplo, por demônio, se você tem preparo na sua vida e autoridade, aquela pessoa ali vai encontrar em você o que ela precisa. O que vai encontrar em você que precisa? O poder de Deus que está em você para libertar aquela vida. É isso. Porque você tem para oferecer. E um cristão de verdade, que ama a Bíblia, que ama servir a Deus, ele tem que ter conhecimento e ele tem que ter poder de Deus na vida. Fique de pé. Querido e eterno Deus, te louvamos, te exaltamos pela sua palavra. Aplica, Senhor, no coração dos teus filhos. Guarda, livra, protege. Continue abençoando de forma especial. E também despertando a cada um dos teus filhos, Senhor, para a glória e o louvor que há no teu nome. Fica conosco, que possamos a cada dia nos preparar para o dia glorioso da sua volta, pois o Senhor está nas portas. Muito obrigado por tudo. Leve paz e segurança a cada um dos teus filhos, hoje e sempre. Amém e amém. Amanhã nós temos culto de oração. Estejam aqui para a gente orar. 1 hora de relógio amanhã. Nós vamos orar 1 hora, de 7 às 8. Eu quero ver quem vai vir orar amanhã. Amém, meus irmãos? Amém. Conhecimento você recebeu agora. O poder vem amanhã. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja cada um de nós hoje sempre. A igreja diz: amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.